Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos com uma série sobre coronavírus e Covid, que é a doença provocada por ele, e hoje nós vamos falar especificamente sobre as comorbidades, que são aquelas doenças de base que o paciente pode ter e que pode agravar o seu quadro se a pessoa for infectada pelo coronavírus. Então, existem 4 doenças de base que têm forte correlação com o mau prognóstico, que isso é, um agravamento do seu quadro se ele for infectado com o coronavírus. Existem 4 doenças que estão relacionadas a esse mau prognóstico. Essas 4 doenças crônicas são hipertensão, doenças cardiovasculares, doença renal crônica e diabetes. E embora não se saiba especificamente os mecanismos envolvidos no mau prognóstico dessa doença, se a pessoa também for acometida pelo coronavírus, pelo Covid, existem alguns fatores que nos levam a crer que estejam relacionados a esse quadro e também nos danos provocados aos órgãos que também são afetados por essas doenças. E como são doenças relativamente comuns na população, boa parte das pessoas acabam ficando no grupo de risco. Como nós já vimos ontem com a Roberta na fisiopatologia do Covid-19, se você não viu, aproveita para ver agora, esse vídeo foi postado ontem, que explica direitinho como é que acontece a entrada do vírus na célula. Retomando o que ela ensinou pra gente, a gente sabe que o coronavírus acomete tecidos que têm aquele receptor ECA2 na sua superfície. Existe esse receptor na superfície das células e por ele existe uma proteína viral chamada spike que faz interação com esse receptor e assim consegue entrar na célula, se multiplicar e perpetuar a infecção. E a gente sabe que o coronavírus então acomete esses tecidos e provoca danos nesses tecidos que têm esse receptor ECA2 na sua superfície. E embora ele esteja expresso bastante no sistema respiratório, ele também está no sistema cardiovascular, no pâncreas e nos rins. Existem estudos falando sobre a expressão dele nesses vários tecidos. Isso pode nos explicar por que esses órgãos são afetados e que são órgãos também afetados por aquelas 4 doenças de base que a gente já falou. Outro fator é que as pessoas que têm essas 4 doenças de base, elas já têm um sistema imune mais deprimido, mais debilitado do que uma pessoa imunocompetente. Então, por ter esse sistema imune um pouco mais deprimido, também pode explicar a susceptibilidade a infecções virais. Também tem trabalhos falando que infecções respiratórias são mais comuns nessas pessoas. Um terceiro fator é que a síndrome respiratória aguda, que é um quadro comum provocado pelo Covid-19, provoca hipóxia nos tecidos, ou seja, que é uma diminuição da oxigenação celular. Provoca isso tanto no sistema respiratório quanto em outros tecidos afetados, porque a gente sabe que o vírus consegue entrar em todas as células que contêm aquele receptor ECA2, onde ele entra e, se provocar o quadro de síndrome respiratória aguda, provoca a hipóxia, fazendo danos a esses órgãos. Um outro fator é que a pessoa que está com o Covid-19, ela já está mais debilitada e ela pode ser acometida por infecção por outros patógenos, que a gente chama de uma infecção secundária. Essa infecção secundária também pode provocar danos aos órgãos. E um último fator é a gente pensar assim, existem pessoas que têm uma ou mais dessas 4 doenças de base que a gente falou, relembrando, hipertensão, doença cardiovascular, doença renal crônica ou diabetes. Existem pessoas que têm alguma dessas doenças de base e não têm um quadro agravado se acometida pelo Covid-19, como também tem aquelas pessoas que não têm nenhuma comorbidade e levam um quadro mais grave. E como é que isso pode ser explicado? Através de genética. Então, algumas informações contidas no DNA das pessoas podem tanto levar a uma resistência maior à doença, quanto a susceptibilidade maior à doença. Então, é só uma questão pessoal. De pessoa para pessoa muda o seu genótipo. Algumas características podem determinar o desfecho da doença. Então é isso aí, gente. Só lembrando que essas informações que eu passei para vocês agora é o que a gente sabe até hoje. Hoje é dia 21 de junho, dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas as respostas, elas vão aparecer, elas vão responder mais dúvidas nossas e elas estão aparecendo como um quebra-cabeça. Os cientistas estão trabalhando para juntar pecinha com pecinha para conseguir desvendar, tirar a gente desse problema da humanidade, da pandemia. E eu tenho certeza que todo mundo está dando o seu melhor para isso. O
nosso jeito de dar o melhor na nossa casa é respeitando as medidas de isolamento social, que é muito importante, mas também consumindo e compartilhando informações fidedignas. Saibam a fonte que vocês estão consultando e se cuidem. Um abraço e até a próxima!